Nossa, eu te amo, te adoro. Vamos lá fazer uma mensagem do comando Astar, tá? Para nós, com mensagens, com quem quer que deseje se apresentar. E trazer as instruções ou a energia. Primeira opção, a pirâmide, tá? De transparente. A segunda opção, a maçã vermelha. Terceira opção, esse aqui é cianita azul. Quarta opção, golfinho. Primeira opção é a pirâmide. Segunda opção, maçã vermelha. Terceira opção, cianita azul. Quarta opção, golfinho. Amada, eu sou te amo e te adoro. Vamos lá. Quando Astar. Aqui existe um espaço de coragem para o enfrentamento dos seus medos, tá? Então, centro de transformação. Algum centro de conexão com Kalima. Kali, a deusa, ou pacto, contrato, associação. Algum centro de resgate, tá? Algum centro de alinhamento com espaço angélico e arcangélico. Algum centro de transformação profunda, regeneração, tá? E algum espaço de alinhamento aqui, alguma descoberta, tá? Principalmente as questões de enfrentamento dos próprios medos, que vai permitir, ou que já está permitindo, uma grande expansão da consciência. Entender a interconexão com tudo e todos, tá? Então, existem algumas questões de resgates relacionadas aos seus próprios eus multidimensionais, vidas passadas necessariamente, para um espaço de perdão com relação ao masculino sagrado, ou de alinhamento, ou de cura do feminino sagrado, que ele permita recuperar partes perdidas de você, manifestar o amor, tá? Então é o centro de transformação muito profunda aqui, de regeneração, transformação de padrões que é necessário, ou que está se dando, tá? E quebra de pacto, contrato com Kali, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, porque ela é uma divindade negativa, tá? De esquerda. Todo centro de transformação aqui da forma, principalmente para quem tem dificuldade de manifestar relacionamento amoroso. Lei de porte, ordem divina, o que você sente está certo. Uma importante lição está se desenrolando. Aqui esse abraçado pela luz, as questões de perdão, proteção espiritual, corte de cordas, né? Cordões etéricos, se movimente além da limitação, confie, tá? Então, tem muita questão da espiritualidade maior. Tem questões aqui positivas que você pode ativar com a deusa tibetana Tara, ou mantra da deusa, se trabalhar com mantra. A linguagem mântrica, que os mantras possuem, que alguns são negativos, então a gente, para quem opera na esfera crística, não tem como fazer uso de todos os mantras, tá? Mas existe mantra tibetano de cura, existe alguns mantras, né? Que são muito sânscrito, ela é uma língua sagrada também, e que ela vai produzir justamente a reprogramação, tá? Do seu DNA. Assim como a linguagem da luz funciona nessa cadência mântrica, e ela é bem repetitiva, não importa de que origem ela repete-se muito as sentenças que são proferidas ali. Por quê? Porque é o espaço da repetição que vai promovendo, são trazidos códigos de luz, tá? A partir desse, né? E aqui fala muito do mantra de Tara, tá? De Tara verde ou de Kuan Yin, tal, que também é o desdobramento da mesma consciência. A energia de Gaia, estar aterrado, voltar para a terra, tá? Todo espaço de aprendizado, de aterramento aqui, de se trabalhar, todos os centros de limpeza ou de conexão com o planeta, ou de conexão com a luz, com o Sanat Kumara. Então, espaço de alinhamento com a luz aqui, que a espiritualidade está te cobrando no nível maior, tá? Aqui em algum centro você pode estar nutrindo o negativo em você sem perceber, mesmo que seja por aspectos do seu ego, tá? Muita questão laríngeo para ser trabalhada. Muito karma para ser libertado ainda. A gente precisa entender uma coisa, quando a gente tem um eu negativado muito forte, que produziu muita alteração, né, muito dano
seja para a humanidade, seja para um grupo de pessoas específico, seja para a natureza, a gente vai precisar trabalhar esse karma de alguma forma. Então aqui é o espaço de liberação de karma, de criar estratégia para isso, que vai precisar ser trabalhado, tá? Muito com Yelahriá. A dívida kármica, se preocupar com isso, tá? Entender que isso é relevante, tá? Tipo, não tem como ter um espaço de desenvolvimento e receber tudo que a gente quer se a gente não trabalhar as nossas questões kármicas, tá? Da dívida kármica. Tem muita energia de Sírius e de Vênus, principalmente de Vênus, tá? Lei de Vênus, download, desentendimento, confie no que está sendo revelado. Insights estão vindo dos céus e do reino espiritual, tá? Assim, você tá recebendo muitas revelações, olho de Horus. Esses portais cósmicos, trabalha muito com os portais cósmicos e aqui fala dos pensamentos conscientes, tá? Certo? Os seus pensamentos são magnéticos e poderosos, milagres vão ocorrer, estão ocorrendo. Mudanças milagrosas estão ocorrendo. Então, tomar cuidado com o pensamento negativo ou em coisas negativas ou em focar no negativo. Aqui tá falando para colocar leveza, tá? Trabalhar muito com Uriel, dos 4 arcanjos do Senhor, mas buscar colocar leveza na forma, o seu mental, atrapalha muito a sua visão, atrapalha muito o amor também no seu coração, é como se usasse o mental para bloquear, ou houvesse bloqueios que fosse colocado a partir do espaço mental, tá? Gatilhos aí que você aciona, mas não tem muito uma coisa muito inconsciente. Ainda que seja inconsciente, você aciona para se proteger, tá? Você é em estado de trabalhar muito com a música espiritual e buscar a fórmula mágica, tá? Da manifestação do som sagrado da sua alma. E que isso que a gente faz é para Deus, tá? Verruel te ajuda com isso. O nosso propósito a gente oferece para Deus, o nosso trabalho é para Deus, nossa conexão com Deus, tudo aquilo que a única que a gente precisa pedir permissão ou dar satisfações, ou se preocupar com a opinião é com Deus, tá? A hierarquia de luz fala, existem grandes possibilidades de atuação sua no planeta, conectado com, principalmente com os venusianos aqui, tá? Tem energia de Vênus, mas também serianos, pleidianos, não tem limite, porque o seu eu do futuro pode manifestar na tua vida, mas muita energia de Vênus, tá? Trabalhar com a Cara, com a Kiara, para a linguagem da luz, se em algum momento você receber esse dom do Espírito Santo. Para quem não é selado com a promessa, ou não recebe, não tem. E aqui, gente, eu não recomendo fazer curso para se conectar com a linguagem da luz, ou para canalizar a linguagem da luz, como as pessoas dão por aí. A linguagem da luz, ele precisa estar sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É algo que você recebe quando você está preparado, quando você canaliza apenas porque você aprende a dar passagem. Vem muitas informações em linguagem da luz de seres negativos, de consciências negativas que ativam contratos negativos em vez de, tá? Então é isso aí, tá? Sobre a linguagem da luz, a playlist, né, que pode ser usada. Tem o canal da Eliane, que trabalha com a linguagem da luz, que é maravilhoso, tá? E tem a playlist no próprio canal aqui, a playlist minha, a playlist salva, que é segura, tá? Porque existe muita linguagem da luz que traz códigos involutivos, tá? Negativos. Então, e a pessoa nem sabe que ela tá canalizando, entendeu? Então, é bem delicado isso. Um toque gentil, tá? Aqui é preciso ter um espaço para suavidade, tá? Se tocar com suavidade ou ser tocado pelo outro, tem um espaço aqui de toque, tá? Tem uma surpresa mágica, um dom, um presente que virá dos céus, para alguns de fato receberá um dom divino aí, tá? E aí também dá valor para aquilo que recebe, né? Cuidar, tem pessoas que recebem dons divinos e que ficam presos no espaço tridimensional, só operando, né, nas questões da terceira dimensão. A mágica está no ar. Olhe para os sinais, preste atenção aos sinais, nas sincronicidades e nas mensagens guiadas que você está recebendo, tá? Que estão vindo na sua direção, ok? Muito fofinho esse oráculo, né? Então, tem uma energia aqui de suavidade, tá? Que você precisa colocar. Aqui todo o espaço de insensatez, tá? Que eventualmente você busca repelir ou que você acolhe em algum nível, você precisa ter cuidado, tá? Vem muita questão de insensatez. Aprender com o que o outro te ensina
O outro é um espelho, e o que o outro está mostrando para você? O outro, quando eu digo, são as situações que você tem atraído, as pessoas, tá? Aqui existe muito um espaço de projeção, que você tem atraído pessoas que estão mostrando aspectos da sua personalidade e que você não está percebendo, tá? Não está relacionando, a palavra essa. O quanto o outro está sendo um espelho de determinadas dinâmicas aqui, que de um nível mais profundo é necessário resolver, curar. Aqui pede muito alinhamento multidimensional, com algum mestre específico, com algum comando estelar específico, positivo, por óbvio. Tem muitos comandos estelares negativos, tá? Toma cuidado. Nem tudo são flores. As coisas que acontecem, os horrores que acontecem não é só na roda de Sansara, então as pessoas precisam buscar noção. Aqui fala muito de quietude, de reflexão, mas você silenciar o seu mental quando você vai meditar também, que não adianta o mental ficar gritando lá. Aqui tem um espaço de renascimento necessário, tá? Todo um centro de acessar novas mensagens, todo um espaço de regeneração, algo que será revelado por meio da meditação para alguns, algum trabalho, expansão da consciência, alguns sonhos, tá? Desdobramento, tá? Tem um centro aqui de elevação, e aqui é muito a música, ou a linguagem da luz, os códigos divinos. Aqui fala muito de códigos, tem muitos códigos aqui na minha mente, assim, a visão. Códigos sagrados, seja geometria sagrada, seja matemática sagrada, tá? Muita energia de Metatron aqui. E Uriel, aqui poderes de criação que podem ser desvelados aqui, tá? Tem todo esse centro aqui do emocional, tá? Precisa trabalhar o emocional, tá? Aqui tem um espaço muito de liberar emoções, tá? Emoções. Muito bloqueio emocional em algum nível. Precisa chorar muito, soltar, limpar. Limpeza emocional, tá? Espaço disso. Para realmente permitir que você... Aqui fala de aprender a fluir, tá? Aprender a navegar ao sabor daquilo que o seu eu superior traz, tá? Ao sabor das ondas aqui. Algum espaço de dualidade, algum contrato, alguma situação, alguma pessoa do passado, algum relacionamento kármico, alguma alma gêmea, chama gêmea kármica que ainda precisa ser trabalhado questões, tá? Que algum centro de interferência de comunicação com a espiritualidade produzido, tá? Por algum espaço de conexão em lemuriana, tá? Ok? Mas tem um centro muito de transformação aqui, emocional ou de mudanças, tá? A conexão com o mar vai ser muito positiva, mesmo essa conexão com a Lunara, todo esse espaço de trabalhar, tá? A proteção espiritual, tá? Existem coisas que você não sabe e que é chegada a hora de você saber de coisas, mas que você precisa se preparar, porque para que você receba a informação sem surtar, a palavra é essa, ou sem questionar todo um caminho por causa de um ponto específico, uma informação, uma revelação que você venha a ter, seja da espiritualidade, tá? E que envolve algum desafeto do passado, alguém que causou algum nível de dano no passado, tá? Existe todo um centro aqui, tá? Aqui fala muito de um espaço de rigidez que precisa ser transcendido, tá? Existem algumas tempestades, mas existe muita tempestade dentro, assim, o corpo emocional, tá? Tem todo um espaço aqui de alinhamento para manifestação, tá? De relacionamento ou um novo nível no relacionamento, tá? Mas existe um espaço de lealdade que precisa ser trabalhado aqui e um centro de interferência na sua conexão, ou o centro de interferência produzido por algum eu negativado, algum eu do futuro, ou alguma alma gêmea kármica, tá? De algum espaço estelar que você trouxe. Tudo existe ao contrário do que as pessoas pensam, tá? Muitas coisas a gente traz para resolver aqui na Terra. Aqui tá pedindo alguma oferenda para Deus, alguma entrega para Deus, para você trabalhar com Isis ascensionado também para te ajudar, com algum pacto, com algum contrato, alguma associação, ou mesmo para conter alguma pessoa, alguma energia que
seja alguém que você já traz desde as estrelas, tá? Tem um espaço estelar aqui como alma gêmea kármica, ok? E não é ninguém que você tenha nada nessa linha do tempo, neste momento pelo menos, mas é alguém que tem um potencial muito grande de causar dano, obstáculo, bloqueio, ou que tem promovido muitos ataques espirituais com relação a você, tá? É espaço de soberania, tá? Trabalhar muito com a Xamancaia, porque é um centro de despertar maior, tá? Kalunala, tá? Aqui fala muito de desenvolver a capacidade de enfrentar seus medos, tá? Tem muito essa questão aqui de movimento, tá? De força, de conexão com a terra, de conexão xamânica, tá? Paciência consigo mesmo, com o outro, e é um espaço que é muito de integração, tá? Fala muito disso. Aqui é o despertar da paciência, que são pessoas que eventualmente querem resultados para mensurar o quanto que um processo é válido de cura. Querem que as coisas, fazer um processo hoje, ter resultado no mês que vem, ano que vem, e não é por aí, a espiritualidade fala. Tem muitas questões a serem transformadas, tá? Muito espaço de alinhamento aqui, para que você entre nesse centro de resultados que você almeja, tá? Tá, muito trabalhar com a meditação, expansão da consciência, tá? Existe todo o espaço aqui de liberação. Aqui são questões kármicas ou algum relacionamento kármico que está impedindo seu relacionamento com a sua chama gêmea ou bloqueando em alguns níveis o acesso, tá? Ou o avanço da relação, tá? Então, espaço de equilíbrio aqui. Então, centro de se abrir para as variáveis, a espiritualidade fala. Então, centro de desbloqueio da sua própria luz. Tem um sair do armário em algum nível aqui, são pessoas que podem se carregar de obrigações, de estudo, de coisas demais, mas vem num centro ainda muito de autossabotagem, tá? No espaço de não estabelecer um foco para o crescimento real em alguns níveis, tá? E não da pessoa propriamente, seja financeiramente, seja missão de alma, seja um espaço aqui de notoriedade que você pode alcançar e que você está abrindo mão, tá? De um nível inconsciente, por conta do que implica isso, tá? A árvore da sua alma, tem toda essa questão desse trabalhar para a estrutura, para o aterramento, para alinhamento com a sua árvore galáctica, tá? Com essa conexão com o Espírito Santo de Deus, com os dons divinos, com a energia de Metatron, Lanto, Cotume de Alcubo do Gautama. Todo um espaço de criação superior aqui que os mestres ascendidos vão te ajudar, principalmente os mestres do segundo raio ou algum deles específico que você tenha mais sintonia. Aqui é preciso pintar, tá? E acessar todo esse potencial. Aqui fala muito de códigos de luz, códigos estelares. Aqui todo esse espaço de trabalhar códigos estelares, a limpeza de códigos de luz invertidos, tá? Ou também contratos que você já traz das estrelas para limpar na Terra, tá? Aqui tem a libertação da conexão. Vem muita energia de alguma alma gêmea kármica, chama gêmea kármica, tá? Existe um espaço de ilusão ainda que você alimenta com relação a alguma pessoa, alguma situação, tá? Que poderia ser o seu sonho realizado em algum nível, que às vezes até no centro negado. Mas é como se você tivesse nutrindo algo negativo, tá? Ou sendo tentado, ou sendo atraído por algo negativo, exatamente. Ok? Mesmo que você só pense nessa pessoa de vez em quando, você considere, tá? Existe um espaço de empoderamento mesmo, de aprender a fluir, de aprender o dom da paciência, o movimento rítmico, a constância na vibração, a perseverança e a persistência, tá? Então, são dons divinos, dons do espírito, inclusive, e que é necessário, que isso vai te levar, sim, para a união de chama gêmea, tá? Então, tem todo um espaço aqui de conexão nos planos internos, se não está conectado com a matéria. O novo amor está se formando e ele pode se manifestar na matéria a partir desse centro de alinhamento, tá? E de transformação. Gratidão. E agora, a segunda opção.
Maçã vermelha. Mas Deus, eu te amo e te adoro, maçã vermelha. Confie nos céus, confie nos anjos, tá? Tem um espaço que aqui fala muito de firmar o pensamento, tá? Trabalhar muito com Kenichi Ahan para te ajudar a ter pensamentos positivos ou estabelecer uma constância naquilo que você alimenta, nível de forma pensamento, forma sentimento. Tá. Aqui tem algum nível de equívoco, tá? Ou algum erro, ou algum perigo que o bem-amado Cristo Miguel vai te mostrar ou pode te trazer, caso você queira. Ai, gentileza, amoroso, sonhador, coração aberto. Uma nova situação emocional, você pode receber mensagem de algum convite social ou relacionado a algum relacionamento, tá? Ou insights grandiosos aqui. Tá? Então, nem essa questão da comunicação divina. Aqui tem um rei Miguel, né? Tá? Então, tem todo um espaço aqui da conexão com alguém mesmo, tá? Ou com o Cristo Miguel diretamente, tá? Sabedoria e objetividade são importantes agora. Fique na sua integridade. Uma situação que chama por uma comunicação honesta e aberta, tá? Então, realmente, todo esse espaço de verdade aqui, de alinhamento, perguntar para o Cristo Miguel o que eu preciso alinhar, o que eu não estou vendo, o que eu não sei, tá? Que tem um centro mesmo de comunicação, tá? Ou se é com relação a alguma pessoa, é relacionado a alguém que seja muito racional, muito ambicioso, muito alinhado, muito honesto, muito respeitável, tá? A gente tá falando dessa comunicação aqui, afetiva, tá? Tudo bem. Ah, tem coisas que você não sabe, tem coisas que estão prestes a se revelar, tá? Tem muita questão de revelação aqui. Para alguns é relacionado a alguma questão afetiva mesmo, alguma proposta afetiva. Para outros tem a ver mesmo com a questão da cura ou da conexão espiritual, tá? Seus mentores, tá? Um centro de desenvolvimento maior, tá? Um centro de movimento maior. Tem muita energia de Metatron aqui. Tá? Determinação e autocontrole, avanço cuidadoso, reconhecimento do sucesso dos outros, tá? Tem todo um espaço que esse alinhamento de trabalho é alinhado com os outros também. É um tempo de você tomar decisão, seja claro com relação ao que você quer agora e tome ação. Tem uma necessidade de desintoxicação, seja emocional ou seja de dúvidas no espaço mental, tá? Seja espiritual. Justiça e equilíbrio deve ser a busca, né? Deve ser o ponto nodal para que todos devem conduzir a sua existência humana. O Cristo Miguel fala, tem muita energia dele, tá? De todo um espaço de lealdade aqui, de vencer aspectos do seu mental que te puxa para o ego negativo, para o umbral em algum nível, tá? Arcanjo Metatron de novo, o louco, tá? Um novo início aqui. Acredite em si mesmo, ouça o seu coração, tá? Todo esse espaço de seguir a alegria ou daquilo que te traz alegria. O louco, ele leva a experiência que ele tem, né? Só uma nova jornada, tá? Mas aqui fala de um centro de liberdade, mesmo de realização emocional, tá? De manifestação, tem uma energia boa aqui. Aqui tem um centro de alinhamento com Cristo Miguel, que é necessário para manifestação de algo, Raziel também. Você pode manifestar a vida que você deseja, né? E o que você necessita pode ser manifestado magicamente, tá? Inícios de sucesso, tem todo um espaço de criação aqui junto com a espiritualidade que pode ser ancorado. Muitos arcanos maiores, ó, 3 arcanos maiores, o carro, o louco e o mago, tá? Metatron 2 vezes, Raziel. Então, um espaço aqui de manifestação superior aqui mesmo, tá? De inteligência divina, de desenvolvimento aqui, de guiança divina, de equilíbrio, tá? Trabalhar muito com o Sandalfon para te ajudar no aterramento, tá? Tudo bem. É que pede resiliência, força, determinação, foco, a busca por equilíbrio. E aqui fala de muita verdade, de muita integridade, com relação ao seu caminho espiritual, com relação, tá? Aquilo que você de fato deseja, tá? Existe aqui escolhas que podem ser ambiciosas,
fazer escolhas ambiciosas e ousadas, tá? Progresso grandioso é possível, importantes relacionamentos com pessoas vão mostrar a sua visão ou atrair as pessoas certas para manifestar aquilo que você deseja, tá? Tem todo um novo cenário aqui. Tem espaço de liderança, para alguns precisa de conexão com o mar, para ter novas ideias, para limpeza de energia, limpeza emocional, tá? Se possível for, por óbvio. Tem um centro de paz interna, de regeneração interna, de equilíbrio interno, de transformação interna, tá? Seja por contexto de raiva reprimida, ira, ódio, inveja, orgulho, arrogância, ignorância. Tudo aquilo que a nossa natureza humana, né, ela é pródiga, tá? Então, os aspectos da sua natureza humana, é só você que pode ressignificar, curar e tomar postura. Arcanjo Miguel fala, tem muita energia dele aqui, cobrando o alinhamento, ok? Muito bem. Um ciclo não finalizado aqui é onde é um espaço de verdade maior, tá? Para você alcançar o seu final feliz, finalizar ciclos de aprendizado espiritual. E aí é muito um centro de alinhamento com o Arcanjo Miguel, ou de uma verdade superior, ou de uma realização maior, e que demanda tempo, compromisso, tá? O caminho da virtude, aqui fala muito isso, nutrir virtudes, tá? Aqui superar mecanismos do ego, seja de fuga, seja de algum nível de responsabilidade, tá? Seja de ficar apegado a resultados ou estabelecer. Aqui tem muito o estabelecer para a espiritualidade como a coisa deve ser feita, quando e onde. E se a sua expectativa não for satisfeita, você vai brincar de outra coisa. Tem muito isso para ser trabalhado agora, tá? Tem mensagens de Arcanjo Miguel aqui, tá? Então tem atenção. Tem mudanças que serão excitantes, tá? Tem uma necessidade aqui de fazer uma readequação aqui, algum plano precisa ser mudado, reveja contratos ou documentos, ou mesmo linhas de ação aqui, tá? E que o Arcanjo Miguel pode te trazer a direção correta, tá? Tem muito isso, de não se deixar seduzir por um caminho mais fácil e que não seja tão digno quanto a dificuldade, superar dificuldades, tá? Certo? Tem uma situação que não serve para você, tá? Liberte coisas que vêm e que estão trazendo, seja ataque espiritual ou aquilo que não é alinhado com o seu plano de alma. Considere você, seja estudar algo, ou seja fazer um movimento, ou seja buscar um processo de cura, ou seja buscar um alinhamento com Cristo Miguel para você entender, tá? Tem um espaço de apego aqui de ideias, tem um espaço de seja um curso, seja um caminho profissional, seja uma amizade. Tem coisas aqui que você precisa substituir, tá? Tem questões que o Arcanjo Miguel precisa quebrar, pacto, contrato, associação, tá? Tem muita questão da quebra, votos, enfim, algum espaço que você pode nem ter consciência, né? Mas que esteja aí, tá? Aqui fala de superação, para alguns tem a ver com algum presente da espiritualidade, tá? Seus sonhos estão prontos para ser colhidos, né? Trabalho duro vai te levar à liderança e a um sucesso grandioso, tá? Uma vida onde que existe amor e coisas bonitas, tá? Então, todo esse espaço de construção, tudo é construído. E a construção, ela se dá, né, do pote de ouro no final do arco-íris, todo por um espaço de transformação, tá? Que a gente vai se permitindo e fazendo acontecer. Então, as pessoas muitas vezes querem as coisas que a espiritualidade joga no colo, que aconteça simplesmente porque sem nenhuma mudança, sem alteração muito profunda, sem um reconhecimento profundo dos apegos ou do aspecto negativo, sem um trabalho de realinhamento muito profundo. Isso, sinceramente, eu não acredito. Viola lei a ordem divina, tá? Tote fala, sem trabalho não há crescimento, sem dedicação não há sabedoria, não há iniciação espiritual, não há realização, tá? Então, o caminho é feito de dedicação, tá? O caminho requer coragem. Então, vem muito essa história, essa necessidade de coragem e de compromisso aqui com algum caminho ou com algum espaço. Aqui tem muito seguir a sua paixão, tá? Você está pronto para produzir alguma mudança, oportunidades de aventura ou de algo que seja excitante, ou que lhe cause algum nível de excitamento, tá? Rei de Ariel, sucesso, estabilidade, reconhecimento,
né? Poder de manifestação. Seus planos de trabalho são muito bons. Profissionais, sucesso financeiro e profissional. Usar os seus recursos com sabedoria, tá? Então tem um espaço de prosperidade aqui e abundância. Mas tem um centro de alinhamento com Cristo Miguel, tá? Seja algum salto de fé que você precisa dar, ou seja, alguma coisa que você precisa deixar de fazer. Então, relacionado às suas ideias, aos seus ideias aqui, pode ser de estudo, ou pode ser mesmo de algum relacionamento, enfim, tá? Tem coisas, estabelecer uma comunicação mais clara com o céu, com Cristo Miguel, para você ter o entendimento da onde realmente é seguro você caminhar, tá? Então fala muito isso, do espaço de segurança. E que fala de um centro de alinhamento a partir de um centro da vontade maior de viver, de seguir a lei e a ordem divina. Arcanjo Raguel, tá? Aqui é força para justiça e equalidade, ou seja, justo equilíbrio, tá? Aqui existem mudanças ao seu favor, não pare, seja resiliente. Porque os anjos estão trabalhando ao seu favor para que você tenha uma vida de felicidade, contentamento, realização, manifestação, transformação. É uma estação para celebrar, né? Razões para celebrar uma comunidade de amigos, acontecimentos, né? Ou seja, convites, tá? De relacionamentos, tal, encontros. Tem um espaço de fazer um pedido, sonhos podem se tornar realidade, um tempo de alegria, tá? Então, realmente, pedir aí pro gênio da lâmpada, o Cristo Miguel, te colocar nesse espaço de realização. Mas tem algo a ser alinhado aí, tá? Para que você não entre no centro de engano, tá? O risco de engano é muito grande e muitos veem um espaço de engano produzido pelos próprios erros negativados ou os aspectos da personalidade, tá? Engano que também comprometa o seu relacionamento afetivo ou a manifestação dele, ok? Tem muito aqui ouvir os irmãos, tá? Ouvir os anciões, tá? Os elders, tá? Que são aqueles que têm algum espaço de autoridade espiritual, os mestres ascendidos, tá? Seja o Cristo Miguel, seja a Moria, tá? Tem muita energia dele. Tá? Aqui para você receber sabedoria ou direcionamento, tá? Ou seguir o direcionamento dado pelo Cristo Miguel. Buscar isso, tá? Mais Sananda, ok? Tem um espaço aqui de domínio da própria energia, tá? De colocar a criança interior a serviço da luz aqui em algum centro, confiar na luz, tá? De confiança, tá? Para alguns precisa trabalhar com alguma estrela do mar, tá? Como arquétipo no momento, para trabalhar uma cura relacionada à confiança, tá? Rompimento de confiança. Aqui fala muito de você confiar na espiritualidade, como você confia na pessoa que você mais, na pessoa, na energia que mais foi confiável ou é confiável para você. Então, estabelecer esse paradigma, tá? Para superar as suas crises. A palavra é essa com relação à confiança, tá? Tá? Aqui é tecer, né? As linhas do seu destino, todo o espaço aqui da construção. O que você quer criar como para uma vida, para essa encarnação, uma palavra é essa. E a partir desse centro maior, de uma visão mais elevada, mais expandida, né? Holística, de uma encarnação inteira, a palavra é essa, e não de um único ponto, você começar a tecer os movimentos, a se movimentar, tá? Mesmo que haja dificuldade aqui, existe muita sombra para trazer para a luz, mas aqui é se focar na luz, abraçar a luz, tá? A lei de unicórnio, né? Confiar no plano secreto, no plano profundo, no plano oculto, tá? Tem muito esse espaço da criança interna te levar. Muitas questões que envolvam Hathor, tá? Ancoramento, tá? Questões que envolveram o submundo, troca sexual, tem questões assim. Também muita coisa relacionada ao feminino sagrado que necessita de cura. Todos carregam as duas forças e todos carregam encarnações, tanto como a mulher, tanto como homem ou como mulher.
tá? Amor, luz, reconhecimento, para quem tá conectado com a chama. Para quem não tá conectado ainda, é todo esse espaço de escolha que te leve para isso. Tem muito relacionamento aqui, muita coisa, reconhecimento no seu relacionamento afetivo ou da sua chama gêmea. Fofinho. Gratidão também da espiritualidade, ok? Principalmente lei de fé. Tá, então vamos lá. Essa é a terceira opção, que essa é a Anitta Azul, tá? Amado, eu sou te amo e te adoro. Peço perdão por tudo que necessite ser perdoado. Mensagem das estrelas para você. Aqui tem uma reunião, seja nos espaços multidimensionais. Para alguns tem uma reunião com lei de fé, tá? Seja em desdobramento, seja em ritual, seja em meditação, tá? Ou seja, fisicamente. Tem um espaço de conexão com lei de fé muito forte. Com a ministra divina, com a Shekinah, muita energia da Shekinah, tá? Muita energia do cálice sagrado, o santo grau, que é essa receptividade, né, do Espírito Santo, para o Espírito Santo, para o Cristo, tá? Existe muito movimento aqui, tá? Esse aqui é o espaço de transcendência da densidade, tá? Um espaço de um movimento rápido aqui. Aqui fala muito de alinhamento, né? Aqui fala muito de alinhamento mesmo de cura, com relação à flor da vida, tá? Os espaços multidimensionais. Aqui fala de uma reprogramação no seu corpo físico que eventualmente a espiritualidade esteja fazendo, ou que algum processo de cura te permita, tá? Aqui é um espaço de cura também de questões que envolvam todo um espaço de distorção com relação à verdade, tá? Todo espaço de bloqueio, questões no coronário aqui, ok? Questões do canal auditivo para alguns, tá? E que promova distorção naquilo que você recebe como mensagem da espiritualidade ou no entendimento da sua intuição. É espaço de quebra de magia muito forte que é ser operado ou que a espiritualidade esteja operando com CRA de alinhamento, tá? E aí é quebra de padrão kármico com relação ao relacionamento. Novo nascimento, então espaço de regeneração, de transformação e de cura. Guarde proteção, mantenha vigilância, tá? Tá. Aqui fala de defender o que é importante para você até o fim. Tem um espaço aqui de superar algum nível de desconexão com o corpo emocional, ou que você tenha que ter atenção com o corpo emocional, ou de indecisão para alguns, tá? Agora, é um espaço de uma visão limitada também, tá? Que é preciso trabalhar para... Existe todo um espaço de cuidado, autocuidado, tá? Toda uma questão de uma vulnerabilidade, uma fragilidade emocional, tá? Que agora você precisa ter atenção e cuidado com o seu corpo emocional, a liberação, tá? Uma grande finalização de ciclo aqui, que lhe permita, tá? Então tem muita questão da suavidade, do toque suave, do espaço de se proteger também, para poder acessar todo um centro de reprogramação. Para alguns estão trabalhando muito forte, seja o coronário, ou seja o 7º chakra, né? 7º e 8º, 6º, 7º e 8º, tá? Chakra. Então, tem muito uma questão aqui de todo um espaço de buscar proteção e de estar mais sensível também, a necessidade de liberar emoções, tá? Aqui tem um centro de sombra ainda a ser trabalhado com relação à rebeldia, tá? Em algum nível, raiva, ódio, ira, tá? Inveja, enfim. Para alguns é orgulho, arrogância. Tá, encontrar o céu. Então, mas tem muita abertura aqui, consciencial. Tem muito desenvolvimento aqui para alguns. Ou aqueles que ainda não fizeram, terá. Para alguns precisa trabalhar fé. Ter fé no processo, comunicação. Nesse espaço aqui de tanto libertar alianças do passado, que eventualmente aconteça karma que você esteja vivendo, quanto nesse compromisso em voltar à vida. São pessoas que têm depressão no nível profundo aqui, ou que esteja vivenciando um luto
tá? Não se engane, as coisas mudam quando nós mudamos, tá? Tem muito isso. E existe essa necessidade de estabelecer foco na luz, de trabalhar muito com Kenneth Arham, de autocontrole e autodomínio da própria mente, de vontade, desenvolver vontade. O Mestre Lanto te ajuda a ser a reverência à vida, a honra à vida, para que você entre num espaço melhor, tá? De ideias sãs aqui, tá? De não ter tanto portal, espaço aberto para ouvir tantas questões negativas que sopram no teu ouvido, seus próprios erros negativados ou suas próprias formas, pensamentos, tá? Então aqui uma forma que você se trata, que você fala sobre você mesmo, precisa ser remodelada, tá? Que você se vê, que você age diante dessas dificuldades, tá? Então é um espaço que delicado aqui, que precisa ser ressignificado, transformado. Então, é um tempo de muita regeneração e de morte e renascimento. Quando a morte nos toca, a gente precisa de ajuda para renascer, de transformação, de paciência, de purificação, de alinhamento da sombra, de cura, de equilíbrio. Mas existe equilíbrio kármico aqui. Aqui eu preciso ter mais equilíbrio emocional. Para alguns envolve a finalização de um relacionamento em si, um espaço de insatisfação, o bloqueio para manifestar o relacionamento feliz. Muito cansaço aqui, a noite escura da alma, seja um despertar mais profundo, seja algo que culminou na finalização de um relacionamento importante, de um casamento, tá? Para alguns que têm inclusive um filho apenas, outros têm mais de um, mas tem muito essa questão, tá? Porque aqui tem toda uma nova transformação, mas que implica você não ficar preso na dualidade, na densidade ou no ciclo anterior, esse espaço de abertura, tá? Esse virar as costas e ir embora, mas aprender todas as lições, um centro de responsabilidade maior, tá? A espiritualidade fala. Todo o espaço de transformação pessoal, que fala muito de prosperidade e abundância, caminhos abertos para isso. Um centro de empoderamento ou ajuda de alguém, tá? Que pode ser o Cristo Miguel, pode ser uma consciência superior, vem muita energia de uma consciência estelar. Justamente para que você, pode ser o Surya, pode ser o Sr. Maitreya, tem várias energias Solgaleu, tá? Mas tem o masculino divino aqui, que te ajudar, tá? Nesse espaço de transformação, nos próximos 3 anos, tá? Nesse espaço de mudança. Então não adianta, né? Porque vai precisar suportar. Então é uma mudança lenta, uma transição aqui. É um centro de transformação muito profundo, onde você vai precisar lidar com escolhas que não foram sábias, tá? Aqui todo espaço de sanidade mental ser buscado, tá? Ideias sãs. Tá? Então, quando a gente pensa, né, algo negativo sobre nós, né, você está criando aquilo, uma forma de pensamento, né, um espaço de densidade ali. Aqui vem muita questão de forma mental negativa criada, co-criada, tá? Por pensamentos negativos, inclusive com relação a si próprio. Aqui tem um centro de escolha superior que esteja se desenrolando e que o seu masculino divino, né, está esperando você passar por esse processo ou tomar decisão, tá? Tem todo um espaço de acessar algum portal, né, para conexão e que envolva muito a transcendência de um relacionamento muito kármico, tá? Então, muita desconexão com o seu eu superior ou com sua intuição ou muita interferência naquilo que você recebe como mensagem. Que aí vem também pelos seus estados emocionais, muita tristeza, muita solidão, muito abandono, muita negatividade, tá? Essa vibração na escassez, na rejeição, no abandono, que não tá ajudando a ir para um espaço novo. Então a gente precisa acolher as emoções, né? Muitos precisam fazer terapia mesmo para lidar, tá? Eu sempre recomendo a terapia da Patrícia, tá? Por quê? Porque você precisa lidar com todo o contexto emocional que você está carregando, porque senão você não vai atrair coisa boa. Nem espírito bom para estar do seu lado, tá? Nem energia boa. E fica muito bloqueado. Aqui fala de bloqueios, tá? Aqui fala de problemas de escassez, eventualmente, ou de perda financeira, ou de diminuição patrimonial, ou de diminuição de poder aquisitivo por conta de divórcio, ou alguma separação, ou a perda de um trabalho. Mas independente disso, aqui você precisa estabelecer um foco na sua cura, tá? Em escolhas que lhe permita, né? Aqui a escolha precisa ser curar e ver e resolver. Escassez, rejeição e abandono, essa tristeza profunda ou essas questões emocionais que você traz em aberto, tá? Cura emocional.
Para alguns tem a ver com questões de outras vidas mesmo, tá? E aí já precisa de processo de cura um pouco mais profundo, tá? De todo modo, não posso fazer um processo de cura, gente, né? Eu gravo os vídeos da cura da cura pleidiana, da cura venusiana e posto no canal, tem poucas visualizações. Então, um vídeo de cura com a linguagem da luz, ele promove a reprogramação de um nível muito profundo. Então, se a pessoa não faz nem o que está ao alcance dela, tá? E muitos não fazem o que está ao alcance. Tem muito isso, tá? Esse espaço aqui que você, em algum aspecto, você não está fazendo o que está ao seu alcance, é isso que a espiritualidade está cobrando. Uma mudança de atitude aqui, tá? Caso você queira realmente superar obstáculos, tá? E que existe um caminho de um brilho pessoal, uma transição para uma nova fase, tá? Mas ele depende necessariamente de escolhas, tá? E o poder das escolhas precisa ser feito a partir de um espaço maior. Tem muito a questão do recolhimento, de se proteger, tá? Estabelecer conexões cósmicas, tá? Positivas. Então, o espaço de desabrochar aqui. Ó, o professor celestial, se conectar com alguma mestra ascendida, tá? Alguma xamã da luz, muita energia de xamancai aqui, tá? Ou outro xamã da luz. Celebração aqui, mas que necessita trabalhar o emocional. Enfrentar os seus medos. Tem um espaço aqui de covardia, de ego, de ficar preso a algum centro, seja de dor, seja de doença, seja de patologia, seja de limitação, que é o enfrentamento, tá? E aqui eu estabelecer prioridade, né? Quando a nossa prioridade é nos curarmos, né? Por exemplo, de uma depressão profunda, a gente não pode gastar dinheiro só com medicamento humano, porque ele não vai curar você. Ele é como fala, ele é um paliativo, né? Você vai continuar dependente dele pro resto da sua vida. Tá? É muito difícil alguém se curar de depressão com medicamento humano, tá? Então aí fala muito disso, tá? Caminhar na sua verdade. Então todo espaço também, a depressão no processo espiritual é comum, porque é a desconexão com a nossa verdade maior. Qual é a minha verdade? Tá? Eu tive depressão no início do meu despertar espiritual, bem séria. Então, é um espaço de rendição maior à verdade superior, de resolver dentro, de resolução dentro. E eu nunca me tratei com medicamento humano, tá? Então, é muito isso, tá? É essa busca, assim, para estabelecer o que realmente vai fazer diferença, tá? O que traz realmente liberdade. Aqui tem um espaço de compaixão com relação a si próprio, tá? Mas um centro de ação focada também. Tudo aquilo que possa te levar para a liberdade. E trabalhar com os xamãs da luz, ter paciência, né? Porque tudo que existe na sua realidade hoje, ou muito do que existe, a maioria das coisas que existe vem a partir desse espaço da sombra, dos seus eus negativados, daquilo que você tem, alimentou vida após vida, tá? E que esse centro de iluminar a sombra, curar, deixar ir, transcender, abrir mão de apego, tá? Conteúdos assim de desalinhamento, tá? Um espaço de construção da própria sanidade mental num nível muito mais elevado, tá? E um coração são, né? Só um coração são pode produzir ideias sãs, tá? Trabalhar a gratidão, tá? Existem muitas questões aqui relacionadas à depressão que ela tá relacionada com a falta de gratidão. Você não consegue ver o que tem de bom na sua vida, só o que tem de negativo. E aí no nível profundo, e aí sucumbe, tá? Então existe um espaço de sucumbir a algo, alguém, algum centro aqui que não está sendo saudável, tá? E que a espiritualidade fala, se trabalha, tá? Se trabalha autodomínio, a busca por isso, desenvolvimento de autodomínio, muita meditação real, a busca de conexão com a chama gêmea, ou com os planos elevados, ou com o seu eu superior, tá? A liberação emocional, sim, mas aqui fala não ficar prostrado, tá? O Arcanjo Miguel falando de crer para ficar prostrado diante de nada nem de alguém, tá? Se você tem uma carga para carregar, um desafio para suportar e transcender, porque você pode, você tem capacidade, tá? Tem um espaço aqui. Então, não faz sentido, tá? Que você fique prostrado por determinadas questões que são pequenas e que estão relacionadas necessariamente aos seus eus negativados, questões de pacto, contrato, associação com o seu bem maior, questão familiar, tá? Questão lemuriana, questão de relacionamento kármico, questão de apego à matéria,
ou ataque espiritual que você esteja recebendo dos seus próprios erros negativados por conta de um relacionamento, necessariamente um ex-relacionamento. Tá? É um espaço de cura de eu negativado aqui. Tá? Quebra de pacto e contrato com Ishtar, Hecate, Santa Sara, Kali. Tá? Nossa Senhora de Aparecida para alguns, tá? Tem muita energia aqui, lemuriana. Então tem muitas questões no seu campo que ela sim, você vai ter ataque espiritual, sim, você tem um motivo para estar deprimido, sim, você tem a sua guerra, né? Porque quando os nossos eus negativados, principalmente cigano, Exu, Pombagira e tal, a gente ele quase nos enlouquece, muito ataque espiritual aqui, tem energia reptiliana, tá? As questões relacionadas a Lilith, Samael, a Iemanjá, tá? Os orixás, tá? Toda a estrutura das deidades lunares aqui também. Vai ser um espaço aqui de gerar algo novo a partir de um centro de consciência, tá? E de cura daquilo que tá roubando a sua colheita. Todo espaço draconiano e reptiliano que você já atuou. Então não tem como você ir pro centro que você quer sem enfrentar seus medos, tá? Sem enfrentar os desafios. Então vem energia do bem-amado Arcanjo Miguel para te ajudar, dos seres de luz. Existe um espaço de cura, de responsabilidade, de trabalho, de consciência, seja leitura de vida passada, seja trabalho de cura à distância, seja conexão direta com a espiritualidade, mas existe uma questão de encaminhamento aqui, quebra de magia, tá? Porque essa opressão que você sente são dos seus próprios eus, tá? E aqui tem muito uma opressão, né? Quando as dores do parto, quando é para uma vida ser gerada, então quando o casulo tá a ponto de se romper, a borboleta acha que vai morrer. A lagarta, né? Porque ela nem se vê como borboleta ainda. Então tem todo um espaço aqui de N coisas, N fatores, mas que você podia ter uma atitude diferente, o que esse Miguel fala. Então eu não te cobro resultados, mas eu te cobro a atitude correta, tá? Pelo menos é o que o bem-amado, nem meditar direito você se dá o trabalho. Então o que você está fazendo de fato para você trabalhar a sua purificação diariamente, tá? Então, espaço aqui de se entregar a algo, a alguém, tá? Seja um espaço de tristeza, de depressão, de dor, de ressentimento, tá? De negatividade. Sim, você pode, você tem o poder. Tem muita energia aqui superior dos comandos galácticos ou de algum comandante específico, ou de algum deus solar, ou do próprio Cristo Miguel, do seu eu do futuro, que te ajuda, tá? A alcançar o seu tesouro e se movimentar, tá? Mestra Pérola, Mestre Marinho. Mas esse trabalhar aqui, tá? Esse espaço de enfrentamento já apontado. Gratidão. Golfinho. Madre, eu te amo e te adoro. Nosso golfinho maravilhoso. Tem portais aqui. Muita abertura no cardíaco. Desbloqueio, generosidade, tá? Espaço de ancoramento da Merkaba. Espaço de conexão com Comando de Cura e Santo Esmeralda, com o Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Corte de cordas aqui, proteção divina, tá? Parando energia ou bloqueando ataques, tá? Tem muita proteção aqui. Tem espaço de alinhamento com Cristo Miguel. Muito interessante. Essa opção eu quero reconhecer você, ele fala. Reconhecer o seu trabalho, suas escolhas, sua honestidade, sua integridade, sua lealdade, mesmo no centro de dificuldade, quando você não consegue me entregar aquilo que você deveria, existe muito um compromisso de assumir isso, ou de buscar alternativas para que você faça a coisa certa, mesmo quando você não deseja ou não pode, não dá conta. Então é por isso que eu quero reconhecer você hoje, reconhecer o seu trabalho, reconhecer o quanto você é importante para mim, o quanto você é importante para a luz, o quanto você faz a diferença encarnado nesse planeta tão difícil, o quanto você não se vê, né? O quanto que você é brilhante, o quanto a sua energia, o quanto de energia que você emana. Existem portais de ativação aqui.
tá? De alma, o chakra portal estrela da alma, a colheita de contrato de alma e você se lembrar de quem você é. Existe muita questão, seja energia de Ra, tá? Trazendo informações ao espaço de revelação divina aqui, que a espiritualidade te traga. Aqui é algum centro de desdobramento ou em sonho, tá? Ou meditação. Existe uma colheita por justiça divina aqui. Existe um espaço que você está entregando tudo, tá? Até um compromisso muito grande aqui. E é por isso que você vai receber algo, tá? Tem algum espaço aqui de alguma mudança, seja no seio familiar, seja no que tange a satisfação emocional, seja no que tange a reconhecimento público, seja no que tange a abertura maior, tá? A abertura do cardíaco superior, tá? Então, todo um espaço aqui de cura e de abertura do cardíaco e de transformação que o Cristo Miguel vai trazer. Os comandos estelares, a lei de fé, tem uma energia da lei de fé aqui. Um espaço de generosidade da espiritualidade, tá? Códigos estelares, importantes informações, está sendo curado. Recarregue. Então, existe muito aqui reconhecimento do trabalho que você tem feito com relação a si mesmo, com relação ao propósito para quem está na missão de alma, mas com relação às questões daquilo que precisa ser curado, daquilo que precisa ser alinhado com a luz, ou mesmo com o desejo intenso de servir a luz, tá? Ou com a entrega, para alguns, absoluta, quase perfeita, que Cristo Miguel fala, só não é perfeito porque o humano é imperfeito, porque existe alguns espaços de cabra aí, de desobediência, tá? Mas é muito pequeno diante de todo o espaço de alinhamento e transformação que você buscou, tá? Então, existe muito aqui, muito trabalho, muita alegria em servir a Deus ou buscar desenvolver essa alegria, tá? Tem uma conexão aqui com os serafins que pode ser estabelecida, tá? Para você acessar as memórias de Atlântida, registros acásticos, principalmente com Metatron, tá? Tem uma cura com Metatron que eventualmente pode te ajudar, mas ou você trabalhar diretamente com a geometria sagrada, tá? Que te alinha com Metatron, tá? Então, espaço de iniciações espirituais aqui, ou a finalização de alguma iniciação espiritual, e aqui algum centro de cura de algum padrão ancestral, tá? De limpeza kármica, de cura da linhagem. Algum segredo revelado, alguma questão relacionada à sua ancestralidade que ainda precisa ver, olhar, que tem sido um portal negativo, alguém da sua ancestralidade para você. Para algumas questões tem intervenção da própria espiritualidade para resolver bloqueios relacionados à ancestralidade. Para outros precisa trabalhar, principalmente com TOT, tá? A cura da ancestralidade, tá? Cura para a ancestralidade. Em algum nível, tem um espaço iniciático aqui, que é um ancestral portal negativo que está bloqueando eventualmente. Tá? Tem um centro de conexão galaxial aqui, de mudança de ciclo, de finalização de todo o espaço de dependência, de regeneração, de cura, de transformação, de limpeza kármica, de transformação radical. Aqui é um processo que as pessoas foram movimentando e que vem um espaço de culminância muito rápido. Os portais estelares aqui, tá? O alinhamento com as estrelas, se lembrando de casa, família de alma, todo um espaço de conexão mesmo com a sua família cósmica, ou de abertura para isso, tá? Para alguns a chegada de novas consciências, novos seres de luz integral na sua hierarquia, tá? Aqui para alguém está relacionado a algum comando estelar específico novo que você pode trabalhar, ou um novo nível ou ingresso na ordem de Melquisedeque. Você é abraçado pela luz, a sua missão descoberta, não pare, e você é muito reconhecido pela luz, o Cristo Miguel fala, pelo serviço de luz. A estrela Sírius, as bênçãos da estrela Sírius, sim, continue, você está sendo visto, seja resiliente, faça, né? Aquilo, trazer a luz para esse planeta, né? Os sirianos, venusianos aqui, fortes nessa opção, tá? Então, tem muitas questões aqui. Tem algumas informações que você ainda não acessou por conta de algumas questões com os Anunnaki. Para alguns está finalizando o ciclo. E para alguns precisa retirar códigos de luz invertidos Anunnaki, tá? Para finalizar ciclo relacionado a pactos e contratos Anunnaki negativos, tá? Que ainda te aprisiona em algum nível kármico.
Mas, de todo modo, existe muito movimento. É como se os chakras estivessem girando aqui. Como se, né, os arquétipos, a força arquetípica primordial, a flor da vida, estivesse atuando firmemente nas suas células. Tem uma questão da espiritualidade trabalhar nas suas células tronco, tá? Para uma ressignificação, para uma retirada de informação, tá? Seja conteúdo galáctico, seja conteúdo humano, ancestral, seja pessoal, tá? Por isso que pode ter dor na coluna, tá? Então, para quem está assistindo, dor na coluna pode ter, na base da coluna, todo um espaço que a matriz divina. Então, tem todo um centro também de se desconectando um pouco mais da matrix da terceira dimensão e ter toda uma reprogramação consciencial alinhado com matrizes de controle mais elevadas de outras dimensões, tá? Interconectado, sincronicidades, as consciências, as coincidências divinas. Então, aqui tem muita intervenção divina, transformação, limpeza do corpo kármico, limpeza energética, reescrever sua história, viver sua verdade, tá? Tem algumas questões relacionadas ao chakra portal estrela da Terra, tá? E que tem a ver com vidas egípcias e hindus, tá? E que está impedido o ancoramento e aterramento, ok? Vidas passadas. Mas, no geral, tá muito positivo, tá? Tem muita atuação do Divino Espírito Santo, muita atuação do Cristo Miguel, muitas informações, tá? Ou muitas consciências, tá? Muita elevação do Código Galáctico, para quem trabalha com os nomes de Deus, né? Para quem já está aprendendo a ancorar essa estrutura com 72 nomes de Deus, tá? É a abertura do chakra da coroa, a conexão divina, experiências com o Espírito e a energia do milagre. Então, tem todo um espaço de criação aqui, a partir da conexão com a Shekinah. Aqui fala com computadores centrais, galácticos, tá? Tem algo bem, muito... É como se fosse informações, códigos, processamento num espaço muito superior aqui. Reprogramação, tá? Centro de abertura mesmo, de códigos galácticos, de novas informações, de atualizações, tá? Mas isso implica alguns desafios também, porque você pode ter que perceber, né, que tipo de espiritualidade de fato você está se conectando, ou ter alguma interferência. Mas tem muito uma questão aqui da finalização de um espaço de atualização, tá? Tem ativação de códigos de luz pleidianos, tá? Venha junto, harmonia nos céus, resolução. Então tem toda uma alteração dos registros acásticos aqui, na limpeza de velhas histórias, de libertar vidas passadas e um espaço de liberdade. E essa liberdade de reescrever sua história. Então, acessar, tem vidas chinesas, vidas tibetanas aqui. A leitura de registro acástico está positiva, ou você mesmo conectar diretamente com a espiritualidade para trazer a revelação para você desse espaço aqui, que tem esse acesso, tá? De coisas muito profundas, muito antigas aqui, que culmina em poder e que culmina em limpeza kármica, que era necessário, tá? Então, um espaço de regeneração aqui forte, tá? Altruísmo, você veio para trazer o fogo sagrado, né? Prometeus, ele roubou o fogo dos deuses e trouxe para os humanos. Isso custou preço. Para quem não conhece o mito de Prometeus, é só pesquisar na internet, tá? Então, ele pagou o preço. Existe o preço a ser pago de tudo. Então, quem acha que tudo é fácil, simples, indolor, barato, né? Tá equivocado. Existe um preço aqui. Então, ter essa consciência, tá? Que você veio trazer o fogo sagrado, você veio trazer uma nova consciência, você veio entregar algo para a humanidade, isso vai custar. Seja no espaço de desenvolvimento, seja no centro de manifestação, tá? Então, é sobre isso, esse compromisso com a luz, tá? E aqui vem muito a ressurreição dos mortos. E aqui não é dos mortos fisicamente como Cristo trabalhava, ainda que nada obsta que isso é um dom do Espírito Santo que alguém possa receber. Mas aqui dos mortos espirituais, tá? Da espiritualidade mesmo, esse espaço de trazer, tá? Algo, mostrar um caminho que você percorreu, influenciar pessoas e situações, tá? E que te ajude. Aqui tem questões de sabedoria, iniciações com Tote, que necessita ser trabalhado, ou cura com Tote, tá? Um centro de alinhamento dos seus próprios eus ou aspectos da personalidade, tá? E que envolva algum tipo de vício. E que pode necessariamente estar relacionado à vida passada, tá? Algum aspecto de vício que precisa de cura.
de alinhamento, que é bem difícil para você, porque é o seu calcanhar de Aquiles, tá? Se não está relacionado ao vício, algum espaço de dependência, codependência. Se eu tenho codependência de algo ou de alguém, eu sou viciado. As pessoas, elas relacionam os vícios apenas no espaço humano, né? Do que seriam os vícios naturais, tá? Tem muita abundância aqui. Tem muita finalização de ciclos com Hélios e Besta aqui. Tem todo um espaço aqui de uma regeneração muito profunda, de um renascimento muito profundo, de muito empoderamento aqui. De você receber de Deus aquilo que você entregou. Gratidão.